Bem-vinda à série Casos de Constelação. Eu sou Marinês, aqui do Raízes Instituto, e algo que sempre nos foi muito solicitado é que nós pudéssemos compartilhar um pouco da nossa experiência. E nós encontramos um caminho, e este é o caminho que eu venho apresentar para você aqui hoje. Trazer dentro da nossa trajetória, dentro das centenas de milhares de pessoas que já chegaram até nosso instituto, até o meu consultório particular, para que a gente pudesse alcançá-las através da dor delas. Sim, porque a constelação trabalha com a dor, para que a gente pudesse fazer com que você perceba como uma postura tão simples é tão eficiente e pode ser tão liberadora na vida de quem está passando por um momento difícil e desafiador. Me veio aqui a lembrança de um caso muito especial que me marcou de forma particular. Acompanhava uma atleta, uma para-atleta, né? Uma atleta olímpica que tinha uma questão bem séria nos seus pés, e ela era remadora, e dentro desse processo ela iria sofrer uma cirurgia bem delicada, onde existe um hospital especializado nesse tipo de tratamento aqui no Brasil. E ela iria fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia ela iria solidificar todas as articulações do pé, para que ela pudesse ter condição de ter equilíbrio e que ela pudesse ter condição de continuar uma vida do ponto de vista de saúde, em condição de não sentir tanta dor, de ter uma condição de caminhar. Só que essa cirurgia iria tirá-la do atletismo. E ela veio fazer uma constelação. E essa constelação foi muito, muito, muito impactante. Dentro desse processo, eu me lembro como se fosse hoje, né, o que se mostrou no campo dela. Até posso colocar para que vocês possam ver, ela atrás, eu solicitei que uma pessoa a representasse, e uma pessoa representasse essa questão, o problema dela de saúde. E dessa forma, esse movimento se fez, e se conectou a uma linhagem familiar dela, onde manifestou-se 5 gerações. Vamos ver se eu consigo colocar aqui tantas gerações para que vocês possam perceber, tá? 1, 2, 3, 4, 5 gerações dentro desse processo. 5 gerações de pessoas que traziam em si histórias dramáticas, histórias trágicas de dor. E nessa geração aconteceu algo surpreendente. Quando esse representante, nós estávamos trabalhando em grupo, quando esse representante ele cai, com os pés e as mãos completamente, e justamente o movimento que ela tem um problema sério nas articulações, nas estruturas ósseas dos pés e da mão, sobretudo dos pés, cai, e o movimento que se mostrou ali era um movimento de uma tortura. E aqui ficou muito claro dentro dessa linhagem a relação do agressor e da vítima, a relação daquelas pessoas que transgeracionalmente carregaram uma dor e uma dívida com essa estrutura, onde esse representante que estava caído aqui, precisou ser carregado, e ficou clara a dor que existia ali, onde todos, e a descrição dele era a sensação de que seus pés e suas mãos estavam sendo triturados, num movimento de tortura. E que sim, dentro da história familiar dessa cliente, isso fez todo o sentido, remetendo ao tempo da escravidão, ao tempo de antepassados que viveram situações muito sérias de tortura. Feito e foi para cá, foi para esse lugar que a doença dela veio, exatamente para o lugar da pessoa que havia sido torturada dentro dessa história familiar. O que acontece aqui nesse movimento? O movimento exigido foi a percepção dessa situação tão dramática, a inclusão tanto da vítima quanto dos agressores que à época era o trabalho deles, fizeram com que esse registro de dor
ficasse, né, nessa história familiar. Deste lugar, ela pôde olhar para tudo isso e perceber que hoje, apesar dela ainda ter essas dores, ela ainda continua a fazer algo pelo país. Exatamente como esses, talvez descendentes de escravos, que também estavam fazendo algo pelo nosso país, pela grandeza do nosso país, através da sua dor. Feito esse movimento de conciliação entre o agressor e a vítima, onde essa pessoa pode se curvar ao destino desse representante, desse antepassado dela, o movimento dessa pessoa foi seguir adiante, rumo à saúde. E o que aconteceu depois disso? Nós, quando terminamos um trabalho como esse, a gente libera o cliente e, raramente, né, você tem contato, porque o trabalho da constelação não cria uma aliança terapêutica, não faz com que você fique ligado ao cliente, como num trabalho psicoterápico. Eu sou psicóloga e é isso que a gente faz, a gente cria um contrato terapêutico de acompanhamento do cliente. No trabalho da constelação isso não acontece. Mas nós ficamos sabendo notícias dessa pessoa que já estava se encaminhando para uma cirurgia, tinha que fazer os exames necessários para a cirurgia e, surpreendentemente, os médicos disseram que ela não precisaria mais fazer a cirurgia. Que os processos fisioterápicos, pelo jeito, estavam dando resultado. Que era para ela continuar fazendo o que estava fazendo, porque o processo cirúrgico iria impossibilitar que ela continuasse treinando, não estava sendo mais indicado. É esse o trabalho que a constelação traz, de forma inusitada, surpreendente, lança luz sobre um destino que muitas vezes nos está oculto. Muitas vezes no nosso próprio sistema a gente não tem noção que a história nos chega dessa forma, através da memória do nosso corpo, através dos movimentos que surgem com o nosso amor de fidelização com essa dor. Então, essa história, esse caso, me marcou profundamente porque eu vi dentro do campo muita dor, mas também vi muito amor. O amor dessa cliente que, de forma sacrificial, traz para a memória do seu sistema familiar tudo aquilo que foi necessário para que hoje ela pudesse ter uma vida muito confortável, uma vida de reconhecimento e uma vida de celebração. Constelação familiar é assim, um movimento simples, mas que faz toda a diferença. Fez sentido para você esse conteúdo? Se fez sentido, compartilhe com as pessoas que você, de alguma forma, sabe que necessitam de um olhar profundo para uma dor que a está impedindo de realizar o seu próprio destino e os seus sonhos. Nos siga nesse canal, a gente está sempre fazendo coisas bem bacanas para você.